Olá, sejam bem-vindos ao canal Engenharia de Software com ênfase no ML. Eu sou o professor Gidenis Guedes e eu já atuo na área de modelagem de software há vários anos. Eu tenho 4 livros publicados sobre o assunto e eu já ministrei diversas palestras e cursos técnicos sobre modelagem de software utilizando a linguagem ML. Na aula de hoje, eu vou ensinar uma outra anotação, que é a BPMN, uma anotação utilizada principalmente para representar processos de negócio e processos de desenvolvimento de software. Então, vamos iniciar a nossa aula. Então, BPMN significa Business Process Model and Notation, ou modelo e notação de processo de negócio. Então, a BPMN, ela é um padrão gráfico, como o nome já diz, para a modelagem de processo de negócio. E por meio desse padrão é possível produzir diagramas de processo de negócio, ou Business Process Diagram, BPD. E como eu falei, esse padrão ele também pode ser utilizado para representar de forma gráfica processos de desenvolvimento de software. Vamos começar falando sobre os diversos elementos do BPMN. Vamos começar falando sobre eventos. Bom, então, um evento, o nome já diz, representa algo que ocorre durante o processo. E os eventos, eles afetam o fluxo do processo de alguma maneira. Eles têm geralmente uma causa, também chamada de gatilho ou trigger, e ou um impacto, que é o resultado do evento. Existem 3 tipos de evento. O evento de início, ou start, que determina o início de um processo. O evento de fim, ou end, que determina o fim de um determinado processo. E os eventos intermediários, que afetam o fluxo do processo de alguma maneira. Existem vários tipos de eventos intermediários que nós vamos estudar ao longo dessa aula. Aqui nós temos 2 exemplos de eventos. À esquerda nós temos o exemplo de evento de início e à direita nós temos o exemplo de evento de fim. A diferença básica é que a borda do evento de início é mais fina que a do evento de fim, mas as duas são representadas por um círculo. Ah, E nós temos eventos intermediários. Como eu falei, existem vários tipos de eventos intermediários, como, por exemplo, eventos causados pelo recebimento ou pela geração de uma mensagem, eventos que ocorrem ou que são gerados quando uma condição de tempo se torna verdadeira, eventos de escalonamento em situações que é necessário escalar o processo para um nível superior, eventos de cancelamento, eventos causados por erros e eventos de compensação, que são situações em que é necessário reverter uma atividade que havia já sido concluída. Bom, aqui nós temos exemplos de eventos intermediários. Essa lista é não exaustiva, existem outros tipos de eventos. Então, aqui nós temos um círculo envolvendo envelope, que representa um evento que é causado pelo recebimento de uma mensagem. Aqui nós temos um outro evento que contém um símbolo de relógio analógico, que representa o evento causado por uma condição de tempo. Aqui nós temos esse círculo com essa seta apontando para cima, que é um evento de escalonamento. Esse círculo representando um X representa o evento de cancelamento. Já este círculo, contendo esse símbolo de raio, representa a ocorrência de um erro. E este símbolo, com essas setas duplas apontando para a esquerda, representa o evento de compensação. Na verdade, esses tipos de eventos intermediários, eles também podem ser atribuídos por eventos de início ou de fim. Então, pode acontecer situações em, por exemplo, que um processo seja iniciado quando uma mensagem for recebida. Então, o círculo do evento de início ele vai conter um envelope, ou que um processo seja encerrado, por exemplo, por um cancelamento, e aí então o evento de fim vai conter um X, a exemplo dos eventos intermediários. Ah, Vamos falar um pouquinho sobre tarefas. Então, tarefas são basicamente as atividades que são executadas durante o processo.
Existem vários tipos de tarefas. Por exemplo, existem as tarefas comuns, as tarefas de envio de mensagem, as tarefas de recebimento de mensagem, que aguardam a chegada de uma mensagem externa, as tarefas de usuário, ou seja, que são executadas por um usuário com a ajuda de um software. Por exemplo, eles podem preencher um formulário que é fornecido pelo software. As tarefas de regra de negócio, que executam automaticamente uma determinada regra de negócio. As tarefas de serviço, que são executadas automaticamente. Por exemplo, pode ser a execução de um backup automático. Existem também as tarefas de script, que representam ah, atividades automatizadas que são executadas por meio de scripts, sem a necessidade de intervenção humana e sem a necessidade de chamar serviços externos. E existe a tarefa manual, que são tarefas, como o nome já diz, são manuais, são executadas por usuários sem auxílio de software. Ah, Aqui nós temos então exemplos de tarefas. Aqui nós temos uma tarefa comum ou tarefa padrão, que é esse retângulo com as bordas arredondadas, sem nenhum desenho, sem nenhum símbolo. Depois nós temos a tarefa de envio de mensagem, que é representada por um envelope preto. Depois nós temos a tarefa de recebimento de mensagem, que é representada por um envelope branco. Aqui nós temos a tarefa de usuário, que contém um símbolo de uma pessoa no canto superior esquerdo. Aqui nós temos uma tarefa de regra de negócio, que vai executar uma regra de negócio automaticamente, representada por um símbolo que lembra um caso de uso estruturado. Aqui nós temos uma tarefa de serviço, representada por duas engrenagens. Aqui nós temos uma tarefa de script, representada por essa folha ondulada. E aqui nós temos uma tarefa manual, que é representada por esta mão. Bom, vamos falar um pouquinho sobre gateways. Gateways representam basicamente situações em que é necessário uma decisão, ou, ou situações em que fluxos divididos são reunidos, ou então situações que representam o início de um paralelismo. Então, os gateways eles são elementos de controle de fluxo. Como eu falei, eles representam pontos de decisão, ou pontos de fusão, ou pontos de paralelismo. Por exemplo, então, pode haver situações em que é necessário escolher um entre diversos fluxos alternativos, considerando determinadas condições ou eventos. Ah, Também é necessário, em algumas situações, representar que o fluxo está sendo dividido em fluxos paralelos, ou seja, que serão executados ah, ao mesmo tempo, paralelamente. Ou existem situações em que fluxos que foram divididos anteriormente precisam ser unidos. Ah, os gateways, existem vários tipos de gateways, nós vamos falar sobre alguns. Os gateways eles são representados por losangos. Então, dependendo do gateway, eles podem ter um símbolo dentro do losango para diferenciá-los. Bom, existe, por exemplo, o gateway exclusivo, ou Exclusive Gateway, ou XOR Gateway, ah, que é o gateway, provavelmente o gateway mais comum, que representa uma situação em que deve-se escolher qual fluxo seguir. Existem dois ou mais fluxos possíveis e deve-se escolher um deles, levando em consideração uma determinada condição. Então, esse tipo de gateway é representado por um losango vazio, ou, em algumas ferramentas, por um losango contendo um X dentro dele. O X lembra o XOR, de Exclusive. E nós temos o gateway paralelo, ou Parallel Gateway, ou AND Gateway, que representa uma situação em que o fluxo ele é dividido em vários fluxos paralelos, no mínimo dois, ou também uma situação em que fluxos paralelos foram reunificados em um fluxo único. Então, o gateway paralelo ele é representado por um losango com uma cruz. E nós temos o gateway inclusivo, ou Inclusive Gateway, ou OR Gateway, que é um gateway mais avançado, que representa uma situação em que existe uma condição para se escolher entre ah, um ou mais caminhos possíveis, mas que pode ocorrer situações em que a condição seja verdadeira para dois ou mais caminhos e eles possam ser escolhidos simultaneamente.
Então, diferente do gateway exclusivo, que exige que somente um fluxo seja escolhido, o gateway inclusivo ele pode permitir que mais de um fluxo seja seguido, seja trilhado ao mesmo tempo. Então, numa situação em que hajam dois fluxos possíveis, um deles pode ser escolhido ou ambos podem ser executados. O gateway inclusivo ele é representado por um losango com um círculo. E nós temos o gateway baseado em eventos, ou Event-Based Gateway. Ah, esse gateway ele espera que ocorra um determinado evento externo, e a partir dele se decide se um caminho será seguido ou simplesmente se o processo continuará sendo executado. Basicamente, então, o fluxo, a continuação do fluxo, ele vai depender da ocorrência do evento. Ele só continuará ou só será iniciado quando um evento ocorrer. Bom, aqui nós temos então exemplos de gateways. O gateway exclusivo aqui está representado por um losango vazio, mas eventualmente, dependendo da ferramenta, pode ter um X dentro dele. O gateway paralelo é representado por esse losango com uma cruz dentro dele. O gateway inclusivo é representado por um losango contendo um círculo. E o gateway baseado em eventos é representado por um losango com um círculo dentro com um determinado símbolo, que pode representar o evento. Esse símbolo pode variar dependendo da ferramenta. Por exemplo, se for um evento que implica a espera de que um determinado tempo seja atingido, então aqui, em vez desse pentágono, poderá ter um símbolo de relógio analógico. Vamos falar rapidamente sobre os conectores, ou também chamados de objetos de conexão. Basicamente, eles ligam os elementos de um processo. Então, eles definem como o processo irá fluir de um ponto a outro do processo, que caminhos serão seguidos. Então, existem três tipos principais de conectores no BPMN, que são o fluxo de sequência, o fluxo de mensagem e a associação. Vamos falar um pouquinho sobre cada um. Então, o fluxo de sequência é o conector mais comum, que basicamente ele determina a ordem em que será feita a execução das atividades. Ele é representado por uma seta que parte do elemento anterior e atinge um novo elemento. Existe o fluxo de mensagem, que representa a troca de mensagens entre raias diferentes. Nós vamos falar sobre raias com mais detalhes mais adiante, mas basicamente raias representam papéis, ou setores, ou departamentos, ah, ou qualquer outro tipo de divisão de uma determinada organização ou software, por exemplo. E por essas divisões o processo ele tramita, ele é conduzido. E nós temos o conector de associação, que liga um determinado elemento do processo a um artefato, que pode representar dados, anotações de texto, documentos, armazenamento de dados, entre outras possibilidades. Vamos apresentar agora um exemplo simples de BPMN, depois nós vamos melhorar esse exemplo. Então, vamos apresentar um exemplo bem simples sobre como aplicar o BPMN num processo de negócio. Então, nós temos o seguinte cenário: um funcionário ele precisa precisa solicitar um determinado item. Então, o sistema, ao receber essa solicitação, ele precisa verificar a disponibilidade do item no setor de almoxarifado. Se o item em questão estiver disponível, então o sistema solicitará ao almoxarifado que envie esse item. Já se o item não estiver disponível, então o sistema ele deverá montar uma solicitação de compra. Bom, aqui nós temos então um exemplo simples de uso de BPMN baseado naquele cenário. Então aqui nós temos um evento de início, que é um círculo com a borda fina. Aqui nós temos uma seta, que representa um fluxo de sequência, como é representado por essa associação, essa linha tracejada, que liga o fluxo de sequência a essa anotação de texto, que é meramente explicativo. A partir do evento inicial, é executada uma tarefa de usuário, como representa o símbolo no canto superior esquerdo. Essa pessoa aqui representa uma tarefa de usuário, onde o funcionário ele solicita um item.
Ele pode fazer isso por meio de um formulário do sistema. O sistema, então, ele executa uma uma tarefa de serviço, onde ele vai verificar a disponibilidade do item, e aí nós atingimos um gateway do tipo XOR, um gateway exclusivo, onde nós temos dois caminhos possíveis a serem seguidos. Se o item estiver disponível, então será feita uma solicitação deste item ao setor do almoxarifado. Isso também é uma tarefa de serviço, como a gente pode ver pelas engrenagens. E após isso, o, o processo é encerrado. Já se o item estiver indisponível, então deve-se solicitar uma compra de item. Isso também é feito por uma tarefa de serviço, como representa o símbolo de engrenagem. Essa tarefa, essa atividade, ela gera um objeto de dados, como vocês podem perceber por essa linha tracejada, que é uma associação dessa tarefa a esse objeto de dados, que representa a solicitação de compra. Na verdade, pode existir objetos de dados de entrada e objetos de dados de saída. Nesse exemplo, eu não especifiquei, mas no exemplo mais avançado, eu irei melhorar esse exemplo, detalhar melhor esse exemplo. Esse aqui é um exemplo bem simplesinho, tá? E até incompleto, mas só para iniciar a demonstrar como se utilizar o BPMN. Depois nós vamos apresentar um exemplo mais avançado. De qualquer forma, depois que a compra é feita, então o processo é encerrado, visto que o fluxo de sequência ele atinge um evento de fim. Bom, vamos continuar. Vamos falar agora sobre partições ou pools e raias ou lanes. Então, partições, elas representam entidades que estão envolvidas no processo. Essas entidades, elas podem ser uma organização ou um software, por exemplo. E nós temos as raias. As raias são subdivisões de uma partição. Elas podem representar um departamento, um setor, uma divisão, ou podem representar papéis que são assumidos pelos usuários que interagem com o processo, por exemplo. Aqui nós temos um exemplo de partições e raias. Então aqui nós temos uma partição que representa uma organização e ela é dividida em duas raias, que representa o funcionário, o papel de funcionário, que é assumido por determinados usuários do sistema, e nós temos uma divisão da organização, que é o departamento de almoxarifado. Nós vamos utilizar essas partições no próximo exemplo. E nós temos também subprocessos. Subprocessos, o nome já diz, eles representam um subprocesso que está contido em um processo maior. Um subprocesso ele terá sempre seus próprios elementos, porém esses elementos podem ou não estar explícitos no processo, no diagrama. Então, quando eles não estão representados, então o subprocesso ele é chamado de colapsado. E os elementos internos desse subprocesso, eles podem estar contidos em outro diagrama, normalmente com o mesmo nome do subprocesso, ou em outra parte do mesmo diagrama. Já quando os elementos internos de um subprocesso estão representados explicitamente, então o subprocesso é chamado de subprocesso expandido. Então aqui nós temos o exemplo de subprocesso, que representa a variação de uma solicitação de compra. Esse mais, esse quadradinho com mais aqui, indica que isso é um subprocesso que tem elementos que precisarão ser expandidos, que precisarão ser demonstrados em um outro diagrama ou em outra parte do próprio diagrama em questão. E nós temos outros artefatos. Por exemplo, nós temos mensagens, que representam o envio de uma mensagem de um papel ou departamento para outro papel ou departamento que esteja envolvido no processo. Nós temos também o artefato de armazenamento de dados, que basicamente representa um repositório de dados, um banco de dados que armazena informações úteis para o processo. E nós temos os objetos de dados, que já foram falados. Os objetos de dados, eles basicamente são documentos, artefatos que são gerados ou consultados durante o processo. Então, eles representam informações que serão utilizadas ou serão geradas durante o processo. Eles não afetam o fluxo de execução do processo, mas ajudam a dar mais contexto sobre os dados que estão sendo manipulados ou gerados ou consultados durante o processo.
Os objetos de dados eles podem ser de entrada ou de saída. Objetos de entrada, eles representam informações que precisam ser utilizadas por uma atividade, por uma tarefa. E os objetos de dados de saída representam o resultado de uma atividade, o produto de uma atividade, um artefato gerado por uma atividade. Aqui nós temos exemplos desses artefatos, então a mensagem é representada por um envelope, o armazenamento de dados é representado por este símbolo padrão de dados, o objeto de dados de entrada é representado por uma folha com uma dobra no canto superior direito e uma seta branca, uma seta vazia, que indica que ele é um objeto de entrada, que é utilizado para uma atividade. Já o objeto de dados de saída é representado pela mesma folha, porém com a seta preenchida. Ah, Agora nós vamos dar um exemplo mais avançado de uso do BPMN. Então, nós temos o mesmo cenário, a primeira parte pelo menos é igual, mas nós temos uma segunda parte, onde se o item não estiver disponível, então a solicitação de compra ela precisa ser avaliada pelo gerente, que irá aprová-la ou não, de acordo com seus critérios. Caso a solicitação ela seja aprovada, então o departamento de compras vai solicitar o item a um fornecedor. E quando o item chegar, o departamento de compras irá encaminhar esse item ao almoxarifado e o almoxarifado enviará o item ao funcionário solicitante. Então agora nós vamos apresentar um exemplo de BPMN bem mais complexo, bem mais detalhado. Então, aqui nós melhoramos o exemplo anterior. Nós temos uma partição representando a organização e outra partição representando o fornecedor. A partição da organização possui 4 raias, uma representando o papel de funcionário, outra representando o departamento de almoxarifado, outra representando o papel de gerente e outra representando o departamento de compras. Na verdade, esse processo poderia ser até melhor detalhado, poderia ter mais elementos, mas por uma questão de espaço, nós simplificamos um pouco esse exemplo. Então, o processo se inicia com o funcionário solicitando um item por meio de uma tarefa de usuário. O sistema, então, verifica a disponibilidade do item por meio de uma tarefa ou a atividade de serviço, como demonstra a engrenagem. Aqui nós temos um fluxo a partir de um armazenamento de dados, representando a consulta no estoque. Depois, o fluxo de sequência ele atinge ah, um gateway exclusivo, que, como no exemplo anterior, se testa qual fluxo seguir através das condições se o item está disponível ou não. Se o item estiver disponível, é feita uma solicitação do item ao setor de almoxarifado, que gera um objeto de dados de saída contendo uma solicitação de item. E depois o fluxo vai para o setor de almoxarifado, onde o item é enviado manualmente, por meio dessa tarefa manual, e depois um funcionário do almoxarifado ele registra o atendimento da solicitação e da baixa no estoque. Existe um fluxo para o armazenamento de dados, novamente. É o mesmo armazenamento de dados, só que ele foi repetido para não haver muito cruzamento de linhas. E depois desse registro, o fluxo é encerrado por esse evento de fim. Agora, se o item estiver disponível, então é feita uma solicitação de compra do item, é gerado então um objeto de dados de saída que representa a solicitação de compra, e a solicitação ela é repassada para o gerente, que por e aí se atinge um gateway exclusivo, onde é feito um teste. Se a solicitação for recusada, então o processo se encerra. Já se a solicitação for aprovada, ah, o fluxo segue para o departamento de compra, onde é realizado um pedido de compra, e esse pedido de compra ele gera um pedido que é enviado para o fornecedor, aqui representado por uma mensagem,
que está posicionado nas linhas entre as duas partições, a da organização e do fornecedor. E nesse fluxo, no, depo- no, na partição do fornecedor, o pedido é atendido e em seguida enviado, e aí esse fluxo aqui é encerrado. Ah, porém, o fluxo do departamento de compras, ele fica aguardando que o pedido seja recebido, por meio desse evento intermediário que contém uma mensagem, que basicamente está se esperando o recebimento do item que foi solicitado. Quando o item chega, então é executada a atividade de concluir o pedido de compra e atualização do estoque. Aqui, novamente, nós temos um fluxo para o armazenamento de dados de estoque. E após isso, então, o fluxo volta para o almoxarifado, onde então o item é enviado manualmente para o funcionário. O funcionário do almoxarifado ele registra o atendimento à solicitação e dá baixa no estoque. Então temos um fluxo para o estoque e depois disso o processo encerrado. Então, como falei, esse aqui é um exemplo simples, já não tão simples, mas um pouco resumido de um processo BPMN por uma questão de espaço. Talvez a gente pudesse criar atividades mais detalhadas, certo? Mas por uma questão de espaço, nós representamos esse processo, essa ilustração de processo que passa por duas partições e por diversas raias, contendo papéis ou divisões da organização. Vou chamar atenção aqui para um pequeno erro desse diagrama, que eu não tinha percebido. Aqui, esse fluxo, esse símbolo aqui é um símbolo de fim normal. Aqui a seta, ela, por algum motivo, saiu errado aqui no diagrama. Essa seta saiu apontando para cima, mas o símbolo é o mesmo de evento de fim. Então, se a solicitação for recusada pelo gerente, então o processo é encerrado. Por algum motivo no diagrama a seta saiu para cima. Ok? Bom, então nós concluímos essa aula sobre BPMN. Eu espero que vocês tenham considerado essa aula útil. Se vocês gostaram desse vídeo, então eu peço que vocês compartilhem com quem possa ter interesse. Curtam esse vídeo se vocês gostaram. E se ainda não estão inscritos, eu peço que se inscrevam no canal. Obrigado pela atenção. Nós nos vemos nas próximas aulas.